vocês. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E o que nós veremos hoje? Nós estamos aprendendo o período, e o período nós sabemos que pode ser simples ou composto. Ele é simples quando possui apenas uma oração. Quando nós achamos uma oração, quando nós achamos um verbo, e verbo é tudo que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E se eu estou em dúvida se é ou não um verbo, o que vocês podem fazer? O que nós fazemos? Conjugamos, porque só o verbo nós conseguimos conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, certo? Pode ser composto quando possui duas ou mais orações. E é este que nós vamos estudar, o período composto. Por quê? O período simples vocês estudaram até o fim do 8º ano, até pertinho do fim. Lá no finzinho vocês já começaram a ver o período composto. E é ele que nós vamos estudar agora. O período composto, ele pode ser formado por coordenação ou por subordinação. E primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Havia uma professora e ela era assim, um pouquinho saidinha, e ela tinha 2 maridos. Ela tinha um marido rico e um marido pobre. Quando ela saía com o marido pobre, ela era independente dele, porque ele era pobre, ele não tinha condições de pagar no jantar nada, então ela era independente dele. Quando ela saía com o marido rico, era outra história, ela já era dependente dele, porque é ele quem pagava as contas para ela. Então, entenderam a relação de coordenação? Quando a professora é rica e o marido pobre, ela é independente dele. A relação de subordinação, quando a professora da nossa historinha é pobre e o marido é rico, ela é dependente dele. Então, guardem essas duas palavrinhas. Existe na coordenação uma relação de independência dos termos e na subordinação existe uma relação de dependência dos termos. Só lembrando que o nosso período ele tem 2 partes essenciais, formando o sujeito e o predicado, certo? Sujeito, o que ou do que eu falo, e predicado, o que eu falo do meu sujeito. Só lembrando que há períodos em que não vai existir um sujeito, mas sempre existirá o predicado, certo? Então, vamos estudar aqui. Período composto por coordenação, então, lembra da historinha. Professora pobre, o marido rico, ela é o que dele? Independente. O que significa isso? Significa que cada oração, cada verbo vai ter o seu próprio sujeito, se houver, porque não é obrigatório, e complemento. O complemento vai estar dentro do predicado, e esse sim é obrigatório. Mas eles não são, nem o sujeito, nem o complemento não é um verbo, ou não possui um verbo. Por exemplo, o homem levou o carro, mas não roubou. Eu grifei os verbos. Então, meu primeiro verbo, minha primeira oração. Quem levou o carro? De quem eu falei? Eu falei do homem, achei o sujeito. E o meu sujeito não é um verbo, o homem nem tem um verbo. Aí eu não podia ter dito só o homem levou, ficaria com sentido incompleto, eu continuei. Qual é o complemento de levou? O homem levou o carro. O carro completa o sentido do verbo levar, mas também não é um verbo e não contém um verbo. Aí, nesse meu período, eu ainda tenho uma outra oração. Minha outra oração tem, mas não o roubou. Quem não o roubou? O homem, tá? O sujeito aqui vai estar oculto. O homem não o roubou. Roubou o quê? Esse o retoma o substantivo carro. Também não é um verbo, certo? E agora eu falo para vocês. Esta é a minha oração. O homem levou o carro. Precisou da minha segunda oração? Para o sentido, não. Eu poderia ter dito apenas o homem levou o carro. Não precisava ter dito, mas não o roubou. Essa oração, quando eu posso parar, o meu verbo tem o seu próprio sentido completo, tem o seu sujeito e tem o seu complemento, que não são verbos, eu digo que é uma oração de independência formada por coordenação. Então, guardem isso. Aqui, o meu verbo não precisava da outra oração. Essa é a relação de independência. Vamos entender a diferença. Já na subordinação, a relação, lembra da professora da historinha. A professora é pobre e o marido rico, então ela é dependente dele. Vamos por exemplo aqui na frase. O homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. O homem pensou, já grifei o verbo para ficar mais fácil o nosso trabalho. Quem pensou? O homem. Achei o sujeito, e reparem que o meu sujeito é um substantivo, não é um verbo e nem contém um verbo. Pensou o quê? Eu não podia ter dito só pensou, ficaria com sentido incompleto, aí eu precisei dar sentido ao meu verbo. O sentido do meu verbo ficou completo com esse trecho, que o seu patrão tivesse viajado.
O complemento do meu verbo, ele já precisava dessa segunda oração. Ó, quem tivesse viajado? O patrão, sujeito. O que o patrão fez? Viajou, predicado, que eu falei. E esse complemento, ó, pensou o quê? Que o seu patrão tivesse viajado, tem um verbo, portanto tem uma oração. Então essa oração aqui tem uma relação de dependência da minha primeira oração, certo? Então olha como vocês estão vendo. Eu poderia ter dito apenas o homem levou o carro, mas não roubou. A minha primeira oração não precisa da segunda. Já a minha primeira oração, pensou, precisa da minha segunda oração. Então, vocês conseguem entender essa diferença? Da relação da independência, eu poderia ter parado sem essa segunda oração. Aqui, eu já precisava da minha segunda oração, já é uma relação de dependência. E é isso que vocês vão ter que fazer nas atividades. Então, primeiramente, antes de praticar, eu gostaria que vocês grifassem os verbos, porque isso vai tornar a resolução dos exercícios mais fácil. Então, coordenação. Lembra da historinha que eu contei para vocês? A professora é rica e o marido pobre, então é uma relação de independência. Um verbo não precisa do outro. Já na relação de subordinação, a professora é pobre e o marido rico, ou seja, um verbo precisa do outro. Vou fazer o primeiro. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Primeira coisa, grifar os verbos. Então, eu tenho tenha, primeiro verbo, depois eu tenho protegerei, segundo verbo. Quem tenha? Não tenha tu, então o meu sujeito está oculto. E tu não é um verbo. Tenha o quê? Receio. Receio é o mesmo que medo, e receio também não é um verbo, certo? Pois eu a protegerei. Quem a protegerá? Eu. Protegerei quem? A, que é uma pessoa. Eu usei um pronome para substituir uma pessoa. Então, cada verbo tem seu próprio sujeito e seu próprio complemento. E eu podia ter dito apenas não tenha receio ou não tenha medo. O meu primeiro verbo não precisa do meu segundo, então eu tenho uma relação de coordenação. É isso que vocês vão ter que fazer. Vou fazer só o segundo para ficar mais fácil. Acreditávamos, achei o meu verbo. Primeiro, sempre achamos verbos, fica mais fácil. Depois, colaboraria. Colaboraria o meu segundo verbo, minha segunda oração. Então, vamos para o primeiro. Quem acreditávamos? Nós. Lembra, o sujeito não precisa estar escrito. Está oculto, eu já sei que é o nós. Nós acreditávamos. Podia ter parado. Que você colaboraria com a pesquisa, para o meu segundo verbo. Quem colaboraria? Você. Colaboraria com o quê? Com a pesquisa. Achei o complemento do segundo verbo. Voltando para o primeiro verbo. Acreditávamos. Quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Em que ele acreditava? Que você colaboraria com a pesquisa. Precisei continuar para o meu segundo verbo. E quando eu precisei continuar, ele achou um verbo dentro do complemento dele. E quando eu acho um verbo completando o sentido de outro verbo, no caso acreditávamos, eu tenho uma relação de dependência. Então, aqui eu tenho uma relação de subordinação. Eu não podia ter parado no meu primeiro verbo, porque o complemento dele tinha um verbo diferente daqui. No meu primeiro verbo, o complemento dele não era um verbo. Ele era um substantivo, certo? E eu podia ter parado só, não tenha medo, apenas acabou. Eu não podia ter dito apenas acreditávamos aqui embaixo. Eu precisei continuar e também precisei de um complemento com verbo. Então, guardem isso, pessoal. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que grifar os verbos e vocês vão ter que perceber, fazer todo esse trabalho, achar o sujeito e achar o complemento do verbo. Se o complemento do verbo for um substantivo, vocês não estão diante de uma oração. Então, aí eu tenho uma relação de coordenação, uma relação de independência. Um verbo não vai precisar do outro. Se o meu verbo precisa de um complemento e dentro desse complemento tem um verbo, é uma relação de dependência. Eles chamam-se subordinados um ao outro, tá? Vocês vão fazer isso com todos, achando os verbos, depois procurando se tem sujeito, se tem o complemento e se o complemento dele tem ou não um verbo. Depois eu tenho os exercícios complementares. Na fala, então estamos condenados, existe uma locução verbal. O que é uma locução verbal? 2 verbos e um significado. Vocês vão ter que dizer se o período é simples ou composto. Complete a lacuna. Uma oração geralmente é constituída de um. O que tem? O que precisa para ser uma oração?
3. Complete os espaços com as informações corretas. O período simples possui o quê? Vocês vão ter que dizer o que o período simples contém. Ao passo que o composto possui o quê? O que precisa para ser um período composto e um período simples? No 4, vocês têm a oração. O período. Prometo que vou mudar. Empregando o substantivo mudança, vocês vão ter que reescrever. Prometo que vou mudar, vocês vão trocar que vou mudar pelo substantivo mudança. Então, prometo alguma coisa. Prometo que vou mudar. Que oração está completando o sentido do verbo prometer? Que oração completa o sentido? Promete o quê? 6. Temos uma tirinha. Observe a tirinha abaixo. Não estudou o capítulo 3 do livro. Eu tentei. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpas menos criativas. Então, nós temos aqui a história do menininho. E vocês vão ter que pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrinho. Aprendemos que o período pode ser simples ou composto. Simples, apenas uma oração, composto 2 ou mais orações. Como se classifica o período aqui, do primeiro quadrinho? Já no segundo há o período. Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras, vagabundo. Diga se ele é composto por coordenação ou subordinação. Então, o que vocês fazem primeiro? Grifam os verbos e aí vocês vão ter que verificar se o complemento, o sujeito ou complemento desse verbo contém um verbo. Se ele não contiver um verbo, coordenação, as partes são independentes. Se o complemento desse verbo tiver um verbo, é uma outra oração. Então, aí nós temos uma relação de subordinação. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês façam as atividades com calma e atenção. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, só me procurar. Beijos, fiquem com Deus.